O Senhor não nos abandona, pois nos acompanha com sua força ressuscitada. Olá, paz e bem, hoje, quarta-feira, dia 24 de abril. Dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e de sua bênção, para vivermos um dia abençoado e feliz. Nós estamos na oitava da Páscoa. Ó Senhor, no início desse dia venho pedir-te saúde, força, paz e sabedoria. Desejo, Senhor, olhar o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente e compreensivo, manso e prudente. Desejo, Senhor, ver as pessoas além das aparências. Teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada uma delas. Fecha, Senhor, os meus ouvidos a toda calúnia e guarda a minha língua de toda maldade. Que só de bênção se enche o meu espírito e que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se aproximarem de mim hoje sintam a tua presença. Ó Senhor, reveste-me da tua beleza e que no decurso desse dia eu te revele a todos. Convido você a rezar comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta semana temos a oportunidade de nos encontrarmos com a Palavra de Deus e nos apresenta as aparições do ressuscitado. Hoje Jesus aparece aos discípulos de Emaús, caminha com eles, partilha o pão e eles o reconhecem. Que possamos abrir os nossos olhos para reconhecermos a presença do Senhor ressuscitado em nossa vida. Vem, ó Espírito Santo, e faze-nos amar as Escrituras para reconhecermos a voz viva de Jesus. Torna-nos humildes e simples, a fim de compreendermos os mistérios do Reino de Deus. Convido você, meu irmão, minha irmã, a ouvir atentamente o texto do Evangelho de hoje, Lucas capítulo 24, versículos 13 a 35. Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas,
explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Enquanto chegaram perto do povoado onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, procure ler atentamente o texto e procure imaginar a narrativa. Coloque-se a caminho de Emaús como os dois peregrinos. O que eles conversavam? Por que vão para Emaús? Como Jesus se dá a conhecer e em que momento eles reconhecem o Senhor ressuscitado? Por que os dois discípulos reconhecem que é Jesus ao partir o pão? O capítulo 24 de São Lucas é um resumo de todo o Evangelho. Durante a viagem a Emaús, os discípulos retomam ponto por ponto as grandes etapas do ministério de Jesus. Vale ressaltar um aspecto com a frequência que é esquecido. O tempo que separa o ver do reconhecer permite a lição, essa lição bíblica que os dois discípulos confessarão ter transformado sua vida. O caminho de Jerusalém a Emaús é o suporte simbólico de outro caminho, através das Escrituras. Viagem longa e necessária para que se abram o coração, a inteligência e os olhos dos discípulos. O que o texto diz para você hoje? Quais sentimentos o Evangelho de hoje despertou em você, no seu coração? Seus olhos estão abertos para reconhecer o Senhor? De que forma o Senhor se faz presente em sua vida hoje? Você permite que o Senhor caminhe com você, faça-lhe companhia nas realidades do dia a dia que você vive? A experiência dos discípulos de Emaús é também a nossa experiência. Mesmo nos momentos em que, desiludidos, desejamos caminhar sozinhos, Ele não nos abandona. Chega de mansinho, caminha conosco, entra em nossa vida, nos espaços que damos a Ele, até que o reconheçamos. Permita-se permanecer por uns instantes em silêncio para que o Senhor fale ao seu coração. Faça arder o seu coração. O ressuscitado está presente nos 3 grandes momentos em que os discípulos de Emaús o encontraram: na fração do pão, na proclamação de sua palavra e na comunidade. São precisamente os 3 momentos primordiais de nossa celebração. A comunidade reunida, a palavra proclamada e escutada e a Eucaristia recebida como alimento, os 3 sacramentos do Senhor ressuscitado. Em outras palavras, o relato do Evangelho de Lucas foi elaborado totalmente para nos ensinar como podemos reconhecer Jesus, como podemos avançar lentamente da dúvida, do desespero, para a fé, para a esperança. A experiência dos 2 discípulos de Emaús nos mostra que a Páscoa não é uma recordação, é salvação, é vida hoje, agora, no aqui e no agora da sua vida, para mim, para você, para todos nós. Temos sim
nossas decepções em relação à comunidade, em relação à família, em relação aos amigos, às pessoas, mas se escutarmos atentamente e profundamente a palavra de Deus e nos alimentarmos de seu corpo e sangue, não tem como não formar uma comunidade de irmãos. Os 2 discípulos de Emaús há uma coisa a nos ensinar sobre como devemos ser a igreja. Para construir ou reconstruir uma comunidade de discipulado, necessitamos fazer uma experiência profunda com o ressuscitado. Para nos tornarmos evangelizadores do ressuscitado, necessitamos conversar com ele longamente. Precisamos desse encontro pessoal com o Senhor todos os dias. Não esqueça. Vivemos intensamente a Semana Santa, o Tríduo Pascal, o Domingo de Páscoa, onde podemos alegremente anunciar, gritar, cantar. Ele vive, Ele reina. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Mas que tudo isso nós possamos cantar, viver, anunciar todos os dias. Que possamos encontrar o Senhor, para que Ele possa fazer arder o nosso coração todos os dias. A grandeza, a riqueza da palavra de Deus e os ensinamentos escondidos em cada palavra. Agradeça os convites, apelos, desafios que o Senhor o convida a viver nesse dia. Agradeça ao Senhor sua fidelidade e seu amor que sempre nos acompanham, mesmo quando temos dificuldades de reconhecê-lo. Ó Pai, não permitas que eu caia na tentação de viver distante do Teu Filho Jesus, da palavra encarnada, da Eucaristia, da comunidade. Não permita que eu me distancie dos meus irmãos, da minha fé, pois o Senhor ressuscitado nos quer todos reunidos em Seu nome. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O que você se propõe a viver concretamente nesse dia? O que a palavra pede à sua vida hoje? Procure viver no dia de hoje com o coração voltado a Deus para que Ele possa fazer arder o seu coração. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Que volte para nós o seu olhar e nos dê a paz. Abençoe-nos, Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor não nos abandona, pois nos acompanha com a sua força ressuscitada. Uma quarta-feira muito abençoada e feliz para você. Forte abraço e fique na paz.